presencialmente. Beleza, gente? Bem-vindos, bem-vindas. Boa tarde, jovens e jovens, garotos e garotas de todo o Brasil. Está começando mais um Encontro Síncrono de Física. Já é o quinto. Caramba, estamos caminhando para metade já, hein? Que tempo, né, É. professor? O tempo passa rápido, né? Ô, cara, ainda mais quando as coisas são boas, são legais, né, cara? O Pior, tempo né? voa. É, Só bem é assim. 2 palitos pra passar, professor. Exatamente. Mas é isso aí. Então, é uma alegria mais uma vez estar conectado com todos vocês nesta terça-feira, 15 de fevereiro de 2022. Salve, salve família. É nóis. Muito bem, vamos lá. Algumas informações rápidas. Opa, É, professor, boa tarde. Desculpa pelo atraso. Isso. Fala aí, tudo bem? Tudo certinho? Tá sim, Formatei meu tudo ok. computador, ele tá voando agora, tô conseguindo deixar a câmera aberta, mas eu esqueci de colocar a fonte nele um pouquinho maior, né? Que eu tenho problema para enxergar. Agora tá pior ainda pra ver aí, mas aí, Felipe Ferreira, boa tarde. Bom, o primeiro recado que eu queria deixar aqui de novo registrado, eu já mandei, pedi pro Andrew compartilhar no grupo com vocês, que é a respeito dos What I'm looking for. Professor, na minha opinião, acho que seria mais fácil ir lá na porta da sua casa e perguntar pessoalmente. Anota o endereço então, Rua Professora Beira, de 313, Jardim Colômbia. Zona Oeste, periferia. Fala, Leonardo, tudo Tá bem? anotado na mente. Ai, ai, ai. Então vamos lá. O recado é o seguinte, pessoal. Se vocês escreverem comentários ali na atividade do Classroom, fica muito difícil para eu ver. Muito, muito difícil. Porque, tipo assim, quando o primeiro manda, aparece o nome do cara que mandou lá, Henrique. Aí mais pessoas mandam, daí não apita mais o nome da pessoa. Apita Henrique mais um. Henrique mais dois, Henrique mais três, Henrique mais quatro. Eu não consigo localizar. Só vou responder então quando for corrigir a atividade, que daí eu vejo, que daí quando eu corrigir eu vou deixar um recado lá para vocês. Então eu peço encarecidamente que a gente evite os comentários como uma forma de comunicação. Se você espera uma resposta do professor, não escreva por ali, porque ali só quando eu for corrigir. Eu sei que tem gente que deixa alguma coisa escrita lá sobre a atividade. Ó, professor, questão 3, fiz fora da ordem. Professor, questão 3 eu fiz assim, assim, assim. Beleza, aí não tem problema. Na hora que eu for corrigir, eu vejo lá. Mas se você tiver alguma dúvida, e inclusive eu reitero o fato de estar sempre à disposição de vocês para trocar ideia, informação, de qualquer atividade, mesmo que seja uma atividade avaliativa, né? Acho que se a gente está num momento diferente, a gente está aí para trocar ideia e aprender junto aí, tá bom? Então, essa é um recado importante. Por favor, quem puder, quem tiver e puder usar o direct do Instagram para a gente conversar, ótimo, sem problema nenhum. É perfeito, é maravilhoso. Lá a gente troca áudio, pode digitar, quem não gosta de áudio, mas eu posso mandar áudio, posso mandar um vídeo, posso resolver o exercício, tirar uma foto e te mandar. É muito, muito melhor que o e-mail, tá? Mas se você não tem, só tem um e-mail, tudo bem, faz contato, tá bom? Outra coisa que eu preciso lembrar dos encontros, horário de atendimento que a gente sempre tem, terça-feira, que você precisa marcar comigo e a gente entra se você tiver com alguma dúvida, né? Bom, agora falando das atividades, chamar atenção, pessoal, para a entrega das atividades, tá? Então eu, estou apresentando minha tela para os senhores. O YouTube é legal, né? Ó, Ah, estou não, apresentando professor. minha tela aqui. Agora tá. Ó, então a primeira atividade ainda tem 7. Eu vou fechar ela, tá? Amanhã. Então, se tem alguém que ainda não fez, faça, tá bom? A atividade avaliativa, o prazo era ontem. Temos ainda 16 que não entregaram. É atividade avaliativa. Como é que faz daí quando não entrega? Como é que eu te ajudo se você não entrega? Eu tenho uma dificuldade, mas daí não entregar não ajuda em nada. Hã? Senhor, não consegui fazer todos, fiz 3. Tá bom? Entrega o que você fez. O que não pode é não entregar. Não entregar acaba com tudo, porque não tem nada que eu possa fazer por você. Entendeu?
Se você entregou a atividade, tentou fazer, se esforçou lá, a gente vê. A gente quer que todo mundo atinja o mínimo, né? Agora, não entregar é a pior sabotagem que você pode fazer com você mesmo. Então, ó, 16 pessoas. Não vou clicar aqui para aparecer o nome, mas por favor, gente, eu preciso fechar essa atividade aqui. Não, o prazo era ontem e já se esgotou. E olha como as coisas complicam. Então, ontem já foi outra atividade, né? Cada 15 dias é uma atividade. Só que a atividade avaliativa só tem um prazo de uma semana, então ontem já postei 2 atividades, bem tranquilinhas, de exercício do que a gente viu na aula da semana passada. Qualquer dificuldade, qualquer problema, por favor, entre em contato, tá bom? Alguém tinha alguma dúvida sobre a atividade? Alguém que perguntou no início, quer fazer sua Eu dúvida mesmo, agora? o Manda ver. Arbolso. É que nessa ATP2 mesmo, a questão 3, ela mostra o gráfico, só que não tem nenhuma pergunta. Não apareceu pergunta? Não tinha nenhuma pergunta. Vamos ver. Fala assim, ó, o gráfico de um movimento uniforme de um móvel é dado a seguir. Daí não tem pergunta. Pode estar embaixo da figura, né, na hora de gerar o arquivo. Alguma coisa aconteceu. Eu vou substituir o arquivo aqui, então. Tudo bem? Tranquilo? Ok. Obrigado. Muito obrigado pelo aviso. Tá bom? Outro recado agora importante, que é o seguinte. O calendário acadêmico ele está um pouco complicado e eu tenho marcado férias para a semana que vem. Ó. A partir de sexta-feira, eu entraria em férias até o dia 25 de fevereiro. Então, semana que vem, a gente faria 2 encontros assíncronos, né? Terça-feira vocês já têm uma atividade para fazer. Aliás, segunda-feira já tem essa atividade 2 para fazer. E eu mandaria tipo uma aula gravada para terça-feira, tá bom? E na outra semana é carnaval. Professor, o senhor tá mutado. Vixe, Maria. Não dá para ouvir, professor. ADM off. Malditos travas-mites. Vocês me ouvem? Aê, voltou. E professor, quem foi o travamite que fez isso? Não sei o que está acontecendo. Na verdade, está meio travada a minha página aqui do Meet. Mas, enfim, gente, como eu estava dizendo para vocês, eu vou tentar manter o nosso encontro síncrono para a semana que vem, na terça-feira, porque senão, como na outra terça-feira é terça-feira de carnaval, a gente vai ficar muito tempo sem se encontrar, né? Mesmo que seja a distância, mas seriam 2 semanas. Então eu vou só perguntar para o meu coordenador se eu posso dar aula na terça-feira que vem e depois a gente organiza daí como que faria um outro dia para fazer esse encontro síncrono, assíncrono, aliás, extra. Se não, vocês vão receber o recado lá, vai ter um encontro síncrono, assíncrono gravado para vocês terça-feira que vem, né? Porque infelizmente, pelo como está o nosso calendário acadêmico, a gente tem que fazer férias no período de aula, não tem como, né? Para fechar os dias de férias que a gente tem. Tudo bem? Então é isso. E também na expectativa de, quem sabe, a gente voltar para o presencial, né?
Sabe que a física tá na marca do pênalti pra gente voltar. Quem sabe, em março. Vamos ver. Tô esperando. Vamos que vamos. Beleza? Alguma dúvida, alguma questão a mais? É isso, então. Vou apresentar de novo a minha tela para vocês e nós vamos começar, então, a nossa mais uma efusiva aula sobre os meandros da física. Tá travado, meu amiguinho. Eu vou fechar minha câmera, gente, para ver se alivia, porque já tá travando, tá? Mesmo formatando o computador, não tem jeito. Apresentando a tela para os senhores. Foi, né? Estão vendo o slide aí? Dá pra ver, professor. Fechado, então. Então, bora pra cima. Bora pra cima que o jogo agora é mata-mata, meu irmão. Virou mata-mata agora. Fase da Champions. Fase de grupo acabou, hein? Fase de grupo acabou. Então, vamos lá. Prezados e prezadas, é o seguinte. Semana passada, nós falamos sobre o movimento retilíneo uniforme, né? Um movimento onde o corpo ele se movia com velocidade constante, tá? Ou aproximadamente com velocidade constante, né? E a gente considerava ali dentro do movimento retilíneo uniforme. A gente falou também na semana passada que este movimento retilíneo uniforme ele é, de certa forma, escasso, né, no nosso cotidiano. São raros os momentos que a gente pode ter um movimento retilíneo uniforme. Então, a gente vai começar a estudar agora um movimento aqui que ele é muito mais, vamos dizer assim, comum, né, plausível de acontecer. A gente falou de movimento retilíneo uniforme, movimento com velocidade constante, por exemplo, do elevador. Mas a gente falou que o elevador ele viajava com velocidade constante apenas entre os andares intermediários, né? Porque para sair do primeiro, para sair do repouso, ele aumenta a sua velocidade e para você desembarcar, ele diminui a sua velocidade. Então havia ali uma variação na velocidade. Variação é o oposto de velocidade constante, certo? Falamos também o exemplo de movimento retilíneo uniforme, de retilíneo uniforme, os trens, metrôs, né, que viajam com velocidade constante entre as estações, né? Porque para sair de uma estação, ele está em velocidade zero para que embarque as pessoas e ele varia a sua velocidade até atingir a velocidade de cruzeiro, que a gente chama, né? E claro que para as pessoas desembarcarem na próxima estação, ele também diminui sua velocidade. Então há uma variação de velocidade aí. Então esses movimentos onde a velocidade varia são movimentos mais comuns, né? Bem mais comuns do que o movimento retilíneo uniforme. Na verdade, no movimento retilíneo uniforme, a gente pode pensar para a luz, por exemplo, ela sempre vai viajar com velocidade constante, né? Uma onda viaja com velocidade constante. Mas os corpos dificilmente isso vai acontecer. Então é mais comum aconteça movimentos onde a velocidade varia. Então, esta variação da velocidade tornou um fator importante para o movimento. Medir o quanto que essa velocidade varia, já que é bem comum que o fato dela variar, se tornou deveras importante. A ponto que nós temos uma grandeza física dedicada a isso, a medir o quanto que a velocidade varia. Essa grandeza é a chamada aceleração, tá? Então, quando alguém está com um veículo, andando com um veículo, e ele quer aumentar a sua velocidade, perceba que aumentar é gerar uma variação, ele usa um pedal chamado de acelerador, certo? Porque a aceleração é variação da velocidade do corpo. Né? Então, essa grandeza, a aceleração, vai ser responsável por medir o quanto que a velocidade do corpo varia a cada instante de tempo. Então, ela vai se tornar bastante importante para nós, tanto que ela vai dar nome para um novo tipo de movimento agora, né? Um movimento oposto ao MRU, onde a velocidade era constante. Nós vamos ter um movimento onde a velocidade varia, tá? Então, esse cara vai ser o centro desse tipo de movimento. O movimento onde a velocidade varia, nós vamos dar um nome de movimento retilíneo, então ele continua sendo em linha reta, tá? Uniformemente
variado. Da mesma forma que o MRU de uniforme representava uma velocidade uniforme, uniformemente variado também está se referindo à velocidade, quer dizer, a variação da velocidade é uniforme. Tá? Em outras palavras, o quanto que a velocidade muda a cada instante é o mesmo. Tudo bem? Bom, por definição, então, este cara chamado de aceleração vai ser o coração desse tipo de movimento. Tá? Ele só existe quando existir aceleração. Por quê? Porque, por definição, a aceleração justamente vai ser a aceleração média, né? Tá ali entre parênteses, média, né? É a variação da velocidade dividido por quanto tempo demorou para o corpo realizar aquela variação. Tá certo? Então, essa questão da média, ser média ou não ser média, a gente volta para a mesma questão da equação da velocidade. Lembra que a gente aprendeu velocidade média, né, que era o ΔS para o ΔT, e depois a gente suprimiu o médio porque a gente passou a estudar o movimento constante. E se ele é constante, ele é a média. Né? Se a velocidade é constante, ela vai ser a média também. Então, para nós aqui, também, de novo, não vai fazer diferença se a gente vai falar de uma aceleração que é a média de um certo período de tempo, ou se a gente está falando de um corpo que se move com velocidade com aceleração constante, que seria o uniformemente variado. Se liga, ó, aceleração é variação da velocidade. Se essa variação é uniforme, ó, estou só riscando, né? Uniformemente variado significa que o quanto que muda a velocidade é o mesmo, ou seja, a aceleração é constante, porque ela determina o quanto que muda a velocidade. Vem cá que vai ficar mais fácil para vocês entenderem isso aqui. Ó, aqui está a definição, né? A velocidade de um móvel normalmente é variada. Essa ideia nos permite estabelecer uma nova grandeza física associada à variação da velocidade e ao tempo transcorrido ou tempo gasto, né, para que aconteça essa variação. Essa grandeza é a aceleração. A aceleração de movimento é a razão ou a divisão entre variação da velocidade e o intervalo de tempo gasto, que é a equação que eu já havia colocado para vocês aí, tá? Então, veja só, ela é uma equação, de certa forma, até parecida, né, com a equação da velocidade média, né? Na equação da velocidade média aqui é o S e aqui é o V, né? Mas é parecida. Lembrando que quem é delta? Delta é sempre variação na física, sempre, para sempre, eternamente e forever. Tá? Então, como é que a gente vai determinar a variação? Final menos inicial. E o ΔT também vai ser o instante que terminou menos o instante que começou, ou a gente pode simplesmente deixar o ΔT e entender que ele é o intervalo de tempo gasto aí. Então, perceba que você vai ter uma velocidade inicial e uma velocidade que nós vamos chamar de velocidade final. Tá? Uma velocidade final que vai ser o outro carinha aqui, ó. Claro, por quê? Porque quando eu tiver aceleração no movimento, quer dizer que a cada instante a velocidade estará mudando. Então eu começo a analisar em um dado instante, no instante seguinte a velocidade já mudou, e no outro ela já mudou, e no outro ela já mudou, e no outro ela já mudou, e quando eu parar de estudar, eu vou ter um instante final com uma certa velocidade final. Tá certo? Bom, antes de falar de ir para o primeiro exercício aqui, acho que faltou um slide aqui, mas enfim, vamos falar apenas das unidades de medidas, né? Então, lembrando que nós temos que trabalhar com o Sistema Internacional de Medida, não é? Então, no Sistema Internacional de Medida, a velocidade vai ser medida em metros por segundo e o instante, o tempo vai ser medido em segundo. Então, olhando para as unidades, talvez te faça entender melhor o que é aceleração. É quanto metros por segundo a velocidade varia a cada segundo. Percebeu? A cada uma unidade de tempo medida em segundos, ou a cada um segundo.
Então, dizer que um corpo, por exemplo, a aceleração da gravidade, que é famosa, né? A aceleração da gravidade, a g ou simplesmente g, dependendo da literatura, ela é aproximadamente 10 no SI. Quer dizer que a cada segundo, a velocidade do corpo, que é acelerado pela aceleração da gravidade, aumenta 10 metros por segundo. Então, é 10 metros por segundo a cada segundo. Ou, como você já deve ter visto, talvez, 10 metros por segundo ao quadrado. Por que o quadrado, professor? Porque quando eu tenho uma fração dividido por outra, aí, retomando aqui o curso de matemática da tia lá da sexta série, volta. Dei um zoom aqui sem querer, perdão aí, gente. Aí. A tia Cleusa, lá da quinta série. Quando você tem uma fração dividida por outra, você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Quem é a segunda? É S dividido por 1. Então, vou multiplicar por 1 dividido por S. Então, isso é metros dividido S vezes S, S ao quadrado. Então, nós vamos usar isso aqui, metros por segundo ao quadrado. Tá? Mas entenda que é a cada segundo, quando metros por segundo varia a velocidade do corpo. Palavra de Newton. Beleza? Lembrando que a aceleração, senhores, ela pode ser negativa, hein? Pode ser negativa? Pode. Quando que ela vai ser negativa? O tempo nunca vai ser negativo, né? A menos que você volte no tempo. Quando que ela vai ser negativa? Quando o ΔV der negativo. Quando que ele vai ser negativo? Quando o final for menor que o inicial. Isso quer dizer quando a velocidade diminuir com o passar do tempo. Isso é também chamado de desaceleração, que é a mesma coisa para nós que uma frenagem, pisar no freio. Tá? Então, é uma desaceleração, mas a equação é a mesma, é uma aceleração negativa. Tudo bem? Vamos abordar tudo isso a partir de agora, a partir do exemplo number 1. Para você que não fala francês, exemplo número 1. Ok? Olha aí. Aqui eu tenho uma tabelinha que talvez até nos ajude a entender o conceito de valores da velocidade de um corpo a cada instante de tempo. Então, no instante zero, ele tinha uma velocidade de 24. Ó, Professor, pois não, fala. quando tu for passar pro próximo slide, tu pode dar uma segurada aí que eu vou buscar outro apontador pro meu lápis, que eu tô anotando umas coisas. Manda ver, manda ver. E eu tô usando o lápis porque minhas canetas tudo sumiram. Tudo bem, não tem problema não. Você me avisa quando você voltar. Beleza. O meu computador continua travando, gente. Ô, professor, Fala aí. o senhor não conseguiu formatar seu PC durante esse final de semana? Formatei enquanto eu assisti o Super Bowl, mas pelo jeito não adiantou não. Não? Quer dizer, adiantou, ele tá bem mais rápido, né? Quando eu tô editando os vídeos, ele tá bom, mas aqui continua travando. Bom, então olha só. Valeu pela lembrança, mas deu para formatar assim. Um amigo me ajudou aqui. Ó, no instante zero, a velocidade era 24 metros por segundo. 2 segundos depois, a velocidade passou para 20. Então, mais 2 segundos depois, ó. Mais 2 segundos depois, passou para 16. Mais 2 segundos depois, passou para 6. Não precisa ser nenhum gênio para você perceber que a cada 2 segundos está diminuindo 4 na velocidade, né? Ó, foi de 20 para 24, de 20 para 16, aliás, de 24 para 20, de 20 para 16, de 16 para 12. Isso a cada 2 segundos, não é a cada segundo. Se fosse a cada segundo, 4 seria a aceleração. Então, o que eu tenho aqui é justamente uma desaceleração. Tá? Uma variação uniforme. Cadê o uniforme? Variação uniforme da velocidade. Por que a variação é uniforme? Porque a cada 2 segundos, o tanto que a velocidade diminuía era o mesmo, era 4.
Isso quer dizer que a cada segundo diminui a 2, né? Se a cada 2 segundos. Alguém aí ressuscita o Einstein para fazer essa conta para nós aí. Se a cada 2 segundos diminui a 4 na velocidade, a cada 1 segundo diminui a quanto? 2. Então, você entende o que é o conceito de uniformemente variado? A variação na uniforme, a variação na velocidade uniforme é constante. A cada intervalo diminui o mesmo tanto. Ou aumenta, né? Que aqui no exemplo está diminuindo, né? Então, isso é uma aceleração constante. Tá? Ó, aceleração constante. Qual é a aceleração média? Aqui ele está perguntando a média, mas é constante, tá? Do movimento. Então, o que ele quer é justamente a aceleração. O fato dela ser constante, então é aquele mesmo exercício que a gente fez com a posição do corpo, né, a cada instante. Tu pode pegar qualquer intervalo aqui para determinar a aceleração. Tu pode pegar o intervalo do primeiro e do segundo quadradinho, e essa aceleração vai dar 2. Tu pode pegar do primeiro ao terceiro, do primeiro ao último, pode pegar do terceiro ao quarto só, e também vai dar 2 essa aceleração. Aliás, menos 2. Tá? Qualquer intervalo que tu pegue vai dar a mesma coisa, porque a variação é uniforme, é uma aceleração constante. Voltei, professor. Valeu. Então, olha só. Eu vou pegar o que seria mais óbvio para o aluno fazer, que é pegar o primeiro e o último, né? Pegar o intervalo todo, já que está falando da média, né? Mas como eu já te expliquei aqui, ela é constante, poderia pegar qualquer intervalo, fazendo a conta certinha, você ia conseguir achar o valor, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui, quem é a velocidade inicial? 24 metros por segundo, tá aqui a unidade de medida, tá? Isso no instante zero, tá? Para um instante 0 segundos. Quem é a velocidade final? Eu vou pegar o último lá. A velocidade final é 12, como diria, né? 12 meters per second. E ela atingiu 12 no instante 6. Então, foi o intervalo de tempo é de 6 segundos, né? Você pode fazer a conta do intervalo de tempo separado. Você pode fazer a conta do delta V separado. E depois jogar na equação da aceleração média ou da aceleração constante. Tudo bem? Então, lembre-se que, lembra meus 7 passos para a resolução do problema. Você tem que ler, tem que anotar os dados, escolher a equação. Antes de escolher a equação, na verdade, entender quem você quer, porque ele vai te dizer qual é a equação. Bom, se perguntar assim, ó, qual é a distância que o cara se moveu, tu não adianta usar a equação da velocidade da aceleração, porque na aceleração não envolve distância. Nessa equação não envolve distância, então não dá para usar essa. Tá bom? A gente pegou essa, claro, porque a gente tá usando ela, né? O MRU ficou para trás, então essa é a nossa primeira equação do segundo degrau da cinemática, que é o movimento já acelerado. Tá bom? Então nós vamos, como eu disse, tu precisa lembrar que ΔV é V final menos V inicial, e tu pode fazer isso separado ou fazer tudo aqui na equação. O ΔT também se você tiver nos instantes, é T final menos T inicial. Vou para o próximo slide, posso ir? Tô terminando de anotar. Enquanto ele termina, vamos ouvir agora uma música. Traz o telefone, o Bolsonaro me ligou. Traz o telefone, o Bolsonaro... Ah, não pode falar. Ih, rapaz. Tem aquela da massa do bolo, vocês conhecem essa? A massa do bolo tem uma coisa bem no meio. Lave bem o bolo. Posso ir? Meu computador deu uma lagada, mas pode ir. Então, beleza. Muito bem. Então, aqui, ó, sem problemas, né? As unidades de medida estão todas no SI. Então, vou fazer velocidade final menos velocidade inicial, dividido por instante final menos instante inicial. Isso aí é do exemplo anterior? É do 1. Beleza. 24 menos 12. 12 dividido por 6 menos 0. Tá? 24 menos 12 dá 12, né, gente?
Vocês concordam comigo que dá 12? E 6 menos 0 dá 6. E se eu dividir... Oh, perdão. Errei. Eu me empolguei aqui, eu errei. Ó, eu inverti velocidade inicial e velocidade final. Então, isso é um erro absolutamente comum que vocês têm muita vontade de cometer. A velocidade final é o 12. Acontece, professor, acontece. Esses tipos de Valeu. erros acontecem nas melhores famílias de Londres. Isso, nas piores também acontece. Ó, é 12 menos 24. Respeitem, tá? Ó, velocidade final é 24, é 12 e não 24. Então fica 12 menos 24. Mas dá diferença, professor? Dá diferença, porque fica menos 12 e não 12. E a aceleração vai ser menos 2 metros por segundo ao quadrado. Ai, professor, não tem que pôr sinal. Não. Sinal existe para enfeitar a sua árvore natalina. Claro que tem que pôr, irmão. Isso aqui indica que este corpo está sendo, a velocidade dele está reduzindo, tá? Ele está reduzindo 2 metros por segundo a cada segundo. Esse negativo indica que a cada segundo, a cada 1 segundo, a velocidade do corpo diminui 2 metros por segundo. Isso significa o sinal negativo. Precisa entender que são os sinais negativos na física, eles vão estar indicando grandezas que estão no sentido contrário. Como assim, professor? Por exemplo, se a aceleração desse corpo aqui é de menos 2 metros por segundo, quer dizer que o corpo está se movendo em um sentido e sendo acelerado no outro. Professor, isso aí não pode, não dá, não, professor. Como que não? Dá? É uma desaceleração. Por isso que a velocidade dele diminui, porque ele está indo para frente e sendo acelerado para trás. Entende? Por isso que é o mesmo que uma frenagem. Toda vez que você vê na física uma grandeza negativa, significa que ela tem o sentido contrário da orientação. Então, toma cuidado. Se a velocidade do corpo é positiva, ele está andando de acordo com a trajetória. Se a aceleração é negativa, ele está sendo acelerado no sentido contrário. E é por isso que ele fica mais lento. Então, pensa você, quem que estava falando com o irmãozinho aí antes de começar a aula? Pensa o seu irmãozinho tentando pedalar a bicicleta dele e você empurrando ele no sentido contrário. Ele vai ficar cada vez mais lento até ele parar. É uma desaceleração. Em outras palavras, você vai entender melhor isso quando a gente chegar nas leis de Newton e perceber que a aceleração, na verdade, é uma forma da força se expressar. É o resultado da aplicação de uma força. Então, quando um corpo está sendo acelerado no sentido contrário, uma aceleração negativa, ele está sendo forçado no sentido contrário, que é o que você fez com o seu irmãozinho aí, que estava andando com a bicicleta, você empurrou, tanto faz, mas no sentido contrário é o movimento dele, é uma desaceleração. É o que o freio do carro faz, ele faz uma força no sentido contrário ao do movimento. E aí diminui a velocidade do corpo. Falei muito? Falei, né? Sempre. Normal. Então, nós chegamos ao movimento retilíneo uniformemente variado, que vai ficar carinhosamente conhecido como MRUV, tá? MRUV. Beleza? Então, é um movimento que vai acontecer com aceleração constante. Tá? Ele é muito mais próximo dos movimentos que se dão em nosso cotidiano. Tudo bem? Agora, lembra que se você não tiver uma aceleração constante, você pode usar a aceleração média do corpo. Se ela não for constante, você usar a aceleração média e pode estudá-lo como um movimento de aceleração constante, que vai ser, no caso daí, representará a mesma coisa. The same thing. Ok. Bora. Olha aqui, ó. Olha aqui o desenhinho. Tá meio zoado um desenho, mas enfim, ó. Velocidade do corpo no instante 0, 0.
era 10. Um segundo depois, passou para 20. Então, quanto que aumentou aqui a velocidade? Quanto foi o ΔV aqui? Ai, meu Deus, professor, não sei. 10 metros, né? Era 10, foi para 20. Isso quer dizer que se ele é constante, se ele é um MRU, mais um segundo vai para 30, não preciso nem olhar lá em cima. Mais um segundo vai para 40. Tá? Mais um segundo vai para 50 e assim por diante. Agora, perceba que daqui a pouco nós vamos falar sobre distância percorrida. A relação entre a velocidade e o tempo, beleza, ela é linear. A cada um segundo, a velocidade aumenta sempre o mesmo tanto, ou diminui se for uma desaceleração. Mas a distância percorrida a cada segundo, ela não se mantém a mesma. Porque aqui você tinha 10, aqui você tinha 20 metros por segundo, aqui você tem 30. Então, no mesmo intervalo de tempo, tu anda mais. Por isso que os carrinhos vão. A distância que ele anda vai ficando cada vez maior, né? É. E aí, vocês já perceberam que nós vamos cair num problemão, que é a relação entre distância e tempo, ela não é linear. Tudo bem? Mas vamos deixar isso para depois. Vamos focar aqui então no MRU. Então, a cada instante, a variação da velocidade é sempre a mesma. Tudo bem? Ó, aqui eu fico riscando em cima dos desenhos. Eu sou um gênio, né? Meu Deus do céu. E o prêmio de professor do ano vai para. Ó, tá aqui, ó. Aqui embaixo eu tenho um exemplo de uma desaceleração, que também é constante, ó. Passou um segundo, diminuiu 5 na velocidade. Mais um segundo, diminui mais 5. Mais um segundo, diminui mais 5. Mais um segundo, diminui mais 5. E de novo você percebe que as distâncias percorridas vão mudando, né, a cada instante. Não é linear. Mas a relação entre distância, aliás, de velocidade e tempo, essas sim são linear. E a gente vai expressar, então, elas, se é linear, o que a gente fez semana passada? Função horária, não é? Distância de posição e tempo era uma relação linear, a gente expressava por uma função afim. No MRUV, a relação entre velocidade e tempo é linear. Então, a gente vai poder expressar elas por uma função afim. Tá bom? Olha aí. Bom, tá aqui a equação da aceleração, já discutimos. Professor, já estava falamos. terminando de anotar o último slide. Opa, você tá desenhando o carrinho? Não, isso eu não vou fazer Pô, porque eu não mancada sua isso aí, tenho, irmão. eu não Pô, tenho as habilidades necessárias. mas eu desenhei aqui, olha que bonito meu desenho. É, As pessoas acham que eu pego da internet os desenhos. Não, fui eu que fiz. Certeza. Podemos ir? falta só algumas palavras. Então, Então, então tem uma pergunta para vocês. Aonde mora a ovelha? Na Lan House. Entendeu? Muito bom, né? Acho que o Podemos... senhor já falou essa, professor. Já falei? Acho que já. Por que o cachorro entrou na igreja? Porque ele era um pastor alemão. Boa, né? Muito boa. Podemos ir? sim, professor, até fiquei animadaço com as piadas. Eu sou muito bom nisso aí, cara. Exercise number 2. Olha aí. Qual é a aceleração de um automóvel que parte do repouso? O que é isso, repouso, gente? E atinge velocidade de 72 km por hora em 10 segundos. Repouso quer dizer que a velocidade inicial é igual a zero, não é? Quem falou isso? Quem falou isso? Augusto? Pô, O Augusto. Me escorreu uma lágrima de emoção nesse seu professor aqui. É isso aí, garoto. Aumenta a nota dele, prof. Vou aumentar, vou anotar aqui, Augusto. Vamos dar match no seu Tinder lá. Ó, repouso, amor, é velocidade zero. Nunca se esqueça de never forget it. Ok, peoples, never forget it. Repouso. Ele partiu com velocidade zero. E vou pôr até um zerinho aqui, porque essa é a velocidade inicial dele. Vamos ler o exercício. Ó, um automóvel parte do repouso e atinge velocidade de 72. Atinge, olha o verbo. Atinge, alcança. Então, esta velocity aqui, ó, de 72, é o V final. 72 km per hour. Em 10 segundos. Oh, meu Deus, o que será que é esses 10 segundos aqui? Eu não sei, professor. É claro que é um intervalo de tempo. Tempo. Beleza, Tereza? Certo, Roberto?
Então, ó, anotar aqui do lado bonitinho, que nem eu sempre faço. Tá demais hoje. Tá demais, computador. Vamos lá. Velocidade inicial, 0. Velocidade final, 72 quilômetros por hora. Intervalo de tempo para acontecer essa variação aí, 10 segundos. O que que eu quero? Qual é, reto e direto, qual é a aceleração? Então, aceleração, pontinho de interrogation. Fechou? Então, lembra dos nossos 7 passos? Então, beleza, a gente lê, extrai informação, descobre o que a gente quer, escolhe a equação. Claro que a equação é da aceleração, né? Não teria outra. Deixa eu mudar de cor que já deu desse roxo aí. Ó, claro que a equação não seria outra, seria a equação da aceleração, que é ΔV por ΔT. E aí, tem um passo importante que é, antes de substituir na equação, conferir unidades de medidas. Olha aqui, quilômetro por hora com segundos vai dar certo? Não, não vai. Porque nesta velocidade aqui, ela está andando 72 quilômetros a cada 1 hora. Então, eu não posso pôr o tempo em segundos. Tá ok? Como diria o outro, né? Tá ok? Tá ok. Se tá ok, tá ok. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso converter para unidades equivalentes para achar um valor que faz sentido. Porque senão eu vou achar um valor, você vai achar um valor. Vai achar, sei lá, 12. 12 o quê? Ninguém sabe o que que é. Então, eu poderia converter esses segundos para hora? Poderia, divide por 3.600, porque 1 hora tem 3.600 segundos. Só que aí eu ia achar a aceleração em quilômetros por hora ao quadrado. Embora essa unidade até faça sentido, ela é não usual. A gente praticamente não usa ela. Aliás, digo para vocês, 99,98% dos exercícios de aceleração vão tratar a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Tá? Então é muito mais óbvio para nós, mais fácil, converter esse cara para metros por segundo. E agora, valendo um Big Mac com batata pequena e refri médio, como é que eu converto quilômetro por hora para metros por segundo? Divide por 3,6. Isso aí, o McDonald's está patrocinando essa live aí. Você, parceiro, vai no link da descrição aí que você vai pegar o seu desconto. McDonald's é o patrocinador oficial do Pod Física. E do Hospital do Câncer de Londrina também. Fica aí, ó, subentendido. Professor, então eu respondi, deu um delay assim, eu recebo ainda o Big Mac, né? Receba, tem um link na descrição. Pega o QR Code que está no canto da tela, tá bom? E já vai imprimir direto. Aí você chega lá, mais R$ 50, pega um Big Mac. Fechou? Mas sim, professor, Nossa, Você não quase acha de que seria uma- graça. De Quase graça. de você não acha que seria graça. uma Não vai dar boa? troco, 50 vai ter troco ainda. Fica susto, vai ter Você troco. não acha que seria uma boa, professor? Você leva o link, você pega o link, aí você leva até o cara faz a pergunta da conta de física. Se Isso. tu responder, tu ganha, meu parceiro. Faz um pix pra mim do troco. Ó, E manda print do Pix só pra eu ter certeza. 72 km por hora é um cara que a gente vai ouvir falar muito. Já usamos, né? Em outros exercícios a gente vai ouvir falar muito. Por quê? Porque ele dá uma velocidade de metros por segundo exatamente, né? Então o professor gosta de usar para não trabalhar com número quebrado. 72 dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo. E é esse cara que eu vou usar. Criatura, eu tenho aluno que ele converte a unidade, mas ele usa o errado. Tu converteu o 72 porque tu não pode usar o 72, criatura. Tu converteu, tu vai usar o 20 agora. Tá bom? E o 0 é 0, 0 não vai precisar converter. E o tempo 10. Ele converteu só de Fechou? enfeite. Então, olha só, substituindo cada coisa no seu devido lugar, como diria ado a ado, cada um no seu quadrado. Então, vamos lá. Velocidade final, no lugar de velocidade final, 20 metros por segundo. Velocidade inicial, no lugar de velocidade inicial, 0. Tempo no lugar de tempo, que é 10. Aqui eu já me adiantei, né, professor? Aqui, vamos deixar bonitinho. Então, o Augusto vai fazer essa conta aí para mim, mas eu tenho a impressão que 20 menos 0 dá 20 e que 20 dividido por 10 é o mesmo que 2 dividido por 1.
Corrija-me se errado estiver eu. Dá 2 metros por segundo ao quadrado. Depois Faz de o várias quadradinho. calculações, deu 2 metros por segundo ao quadrado mesmo. Ué, Isso é o quê? sou o bichão das contas mesmo, Joe. Ó, fiz sem calculadora isso aqui em 2 por 1 dá 2. Tô voando, esquece. O pai tá on. Fechou? Então é isso aí, tá? É mais um exercício muito simplesinho, que é só a diferença do primeiro é que a gente converteu aqui unidade de medida. Mas agora eu quero falar para vocês da função horária da velocidade, uma bola que eu cantei ali um pouquinho antes, né? Já que nós discutimos que a relação entre velocidade e tempo ela é linear, eu vou poder montar uma função para relacionar essas duas grandezas. E como eu vou montar essa função é muito, muito parecido com a forma que eu montei o sorvete da aula da semana passada, a função horária dos espaços do MRU. Tá? Não vamos confundir, nós vamos trabalhar com os dois conteúdos juntos, tá? Fica esperto. Quando falar velocidade constante, MRU, aceleração zero, tudo que tem aceleração você risca, joga fora. Tudo bem? Se falar em aceleração, aí você deixa as coisas do MRU e vem para as coisas do MRUV, do movimento acelerado. Então, lembra que o sorvete que nós encontramos, olha aí, a equação do sorvete, que era uma função afim, né? Ó, sorvete, a variável, uma constante, que é o S0, o V0, que é o V, que era outra constante, e o T, que era a variável independente, certo? Ela, na verdade, saía da equação da velocidade média, né? Velocidade é ΔS dividido por ΔT. Opa, ΔS por ΔT. E ela é uma função afim que relaciona uma variável dependente y com dois coeficientes constantes, né? Um A mais um outro coeficiente B mais um x, tá? Então, igual nós aprendemos aí na matemática com a nossa maravilhosa professora Kátia Bertolazzi, que está nos assistindo também essa live. Deixa o seu like aí, professora Kátia. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Manda um super chat aí, prof. Manda um superchat. Boa, professora Kátia. A senhora aí, manda um superchat para nós, para pagar os Big Mac dos meninos aqui. Então, o que nós vamos fazer? Basicamente a mesma coisa. Nós vamos sair da equação da aceleração, ΔV por ΔT, tá? Vamos abrir o ΔV. Ó, eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Isso aqui, se estiver doendo aí em você, você me avisa. Ó, V menos V0 e o ΔT, o T menos o T0. Só que o T0 a gente vai sempre considerar que é o instante zero. Então, vai ficar só A igual a V menos V0 dividido por T. Tudo bem? E aí eu vou rearranjar para escrever uma equação afim, igual essa aqui, ó, tá? De V em função do tempo. V em função do tempo. Então, eu vou mandar o T para lá, ele vai multiplicando, ó. Então, me segue aí. Vai ficar assim, A vezes T igual a V menos V0. E agora, para terminar de isolar o V, eu vou mandar esse cara para lá. Então, ele vai vir somando, fica V0 mais AT igual a V. Ou, como a gente gosta de escrever, V igual a V mais AT. Então, perceba que eu, de novo, montei uma função afim, ó. V0 é uma constante. Por que o V0 é uma constante, professor? Pela mesma razão que S0 é uma constante. Você começou o movimento com aquela velocidade, não pode mais mudar. Tá bom? E a aceleração é uma constante. Sim, é disso que a gente está falando. Movimento com aceleração constante, MRUV. E eu tenho duas variáveis. O V, que é uma variável dependente ao nosso Y, e o tempo, que é uma variável independente. Time is going by somewhat faster than I. O tempo passa. E não há nada que você possa fazer. O tempo é Senhor. Como diz a música do Caetano Veloso, és um Senhor tão bonito.
Quanto à cara do meu filho, tempo, tempo, tempo. O tempo é senhor, né? O tempo passa. E não é a velocidade do corpo que altera o tempo, mas é a passagem do tempo que altera a velocidade. Por isso, o tempo é a nossa variável independente x. E eu tenho os dois coeficientes aqui, ó, que pode ser A e B, ou B e A, e tanto faz. Fica a gosto do freguês, como você quiser. Tá bom? Você que escolhe aí. Tá bom? Não é porque caiu uma estante nas suas costas de manhã que o dia vai ser ruim. Não é? Não é porque Alegria. não é porque o Neymar vai perder o gol contra o Real Madrid, vai ser eliminado de novo, que o dia vai ser ruim. Beleza? Então nós temos aí, cara, a equação horária dos espaços. Tá? Deixa eu colocar aqui no próximo slide para vocês, ó. Bonitinha ela, ó. E será que ela tem um nome também, igual o sorvete? Tem. Esta é a equação do meu avô que não acreditava em Deus. É o vovô ateu. Tá? Lembra, então, vovô ateu. Lembra que a funcionalidade dessa equação é facilitar encontrar as velocidades do corpo em vários instantes ou que em instantes esse corpo atinge dadas velocidades. Tudo bem? Beleza? Então é isso. Então, bora pôr em prática isso aí, que nós não estamos aqui para brincar, tá certo? Example number 3. Um corpo. Partindo do repouso, olha aí, Augusto. Um abraço para o Augusto. Partindo do repouso, velocidade inicial 0, acelera constantemente, MRU, com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Determine a velocidade do corpo no instante 6. Quanto tempo levaria para ele atingir a velocidade de 54 km por hora? Perceba, meu bom, talvez os alunos aí que são mais espertos, vamos dizer assim, professor, eu consigo fazer isso aí, nem preciso da função horária, nem preciso do vovô ateu. Consegue, claro, pela equação da aceleração. Aliás, o vovô ateu é só um rearranjo da equação da aceleração. Então, claro que você vai conseguir pelas duas, mas é mais simples se você montar a função horária. Tá bom? Então, por isso, the first step, o primeiro passo que nós vamos fazer aqui é montar a função horária das velocidades. Ó, não confunda, tá? Função horária das velocidades, que é o vovô ateu. O que é montar a função? Eu tenho lá na atividade de vocês, eu pedi, monte a função. Montar a função não é encontrar valor. Aqui não está pedindo para montar a função, só para deixar bem claro. Eu vou montar para me facilitar responder a letra A e a letra B de besta. Ok? Ok. Então tá bom. Então tá. Tudo. Muito bem. Montar a equação, toda vez que pedir para montar a equação, é você substituir os coeficientes. No nosso caso, V0 e A. V0 e A que foi me dado no enunciado da equação, quando ele me disse que o corpo partiu do repouso, velocidade igual a 0, e ele me disse também que a aceleração é 1,5 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então agora eu vou montar a equação. Montar a equação horária das velocidades. Vovô ateu, o V continua sendo V, o V0 é 0, o A é 1,5 positivo, vezes o T. Pronto, não faz mais nada. Não faz mais nada. Aqui está montada a sua equação. Tá legal? Agora, com ela, tu pode responder facilmente a letra A. Velocidade do corpo no instante 6. Vai no lugar do T e põe 6.
quanto tempo levaria para atingir 54. Vai no lugar do V, põe 54, isola o T. Entendeu? Essa é a funcionalidade da função horária das velocidades. O famoso vovô ateu. Tá ok? Se tá ok, tá ok. Então vamos para a letra A de amor. Bem de baixinho. Então nós temos a equação horária do corpo já montada, que Professor, é 0 mais 1,5 T. Fala, filho. quando você terminar a letra A, você pode voltar no slide anterior para eu Até terminar de posso. anotar? Manda o superchat aí que eu volto, tá? Beleza. Ele quer saber qual é a velocidade do corpo no instante. Aliás, viajei. Qual é a velocidade no instante t igual a 6? Tá certo? Então, o que, que eu quero? Eu quero descobrir quem é o V. Ó, é o V para quando t é igual a 6. Então, eu posso escrever o zero. Aliás, o zero tu pode cortar, né, irmão? Mas eu vou deixar aí. Mas 0 é 0. 0 não muda nada. Só não vai multiplicar por 0 depois. Tá? 1,5. E no lugar do t, eu vou pôr quem? Eu vou pôr 6. Eu estou descobrindo qual é o valor da função para x igual a 6. Qual é o valor de y para x igual a 6. Ou alguma coisa assim, né? Tá certo? Então, claro, primeiro eu faço multiplicação e divisão. Na ordem que eles estão. Depois vem adição e subtração. É isso aí, irmão. Vamos lá? Então, eu vou fazer 0 mais 1,5 vezes 6, é 6 mais metade de 6, que dá 9, certo? E 0 mais 9 não vai me dizer que dá 0, hein? É 9 metros por segundo. 9 metros por segundo é a velocidade no instante 6. Fechou? Tá aí? Posso voltar na slide anterior? Tem que deixar nesse um tempo. Como é que tá aí, gente? Podemos a seguir? Pode voltar lá, prof, agora que eu terminei de anotar esse. Isso estava fácil, né? Obrigado, prof. Opa, de nada. Vou Podemos ir para anotar frente? aqui. Não, ainda tô terminando aqui. Então tá bom. Então vai aí. João botou melão, negão. E aí? Já pode ir, prof. Opa. Então bora. Letra B. Quanto tempo levaria para atingir a velocidade de 54 km por hora, tá? Então agora, ele, né, se fosse uma aula de matemática, eu diria que ele dá o valor da função, né? Letra B. Para qual valor de x a função vai valer 54, né? Só que é na física, então a função é velocidade, é 54 km por hora. E eu quero descobrir quanto tempo ele leva para atingir esta velocidade. Sendo que eu tenho a função afim, que eu escrevi para o corpo, que é 0 mais 1,5, que multiplica t. Perfeito, perfeito, perfeito. Beleza? Então é o seguinte, nós vamos substituir no lugar do v este valor de 54 e vamos isolar o t. Agora, eu não vou poder misturar as unidades, ok? Tá ok? Vamos misturar as unidades. Por quê? Porque esse 1,5 é metros por segundo ao quadrado. Esse zero, o zero também não faz diferença, mas eu estou trabalhando no SI, né? Então, eu não vou usar a velocidade em quilômetros por hora. Aliás, amores da minha vida, loves of my lives, quando você vê uma velocidade em quilômetro por hora na física, desconfia. Porque é raro o momento que tu vai poder fazer a conta com ela em quilômetro por hora. Só naquelas equações de velocidade média que a gente estudou semana passada, né? Aliás, retrasada, né? O cara faz uma viagem de tantos quilômetros, demora tantas horas, aí tu usa a velocidade de quilômetros por hora. Mas aqui tu não usa mais. E daqui para frente, quando aparecer velocidade na física, aliás,
não é só na física, né? Mas isso que eu vou dizer agora vale para química, para qualquer coisa. 95% das vezes, quando tu for colocar uma grandeza em uma equação, seja na física, seja na matemática, na química, na biologia, sei lá, tu tem que usar ela no SI. São raros momentos que eu falo assim, ó, aqui não precisa ser no SI. Então, quando tu bater o olho em velocidade de quilômetro por hora, já fica esperto. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Converter. Como é que a gente faz para converter? Vamos dividir esta velocity aqui de 54 dividido por 3,6. Quanto que dá? 15. Isso. Show de bola. Então, por isso que ele é escolhido a D desse valor aí de 54. Pode aparecer bastante nos exercícios de vocês. Beleza? Então, não uso o 54, porque não vai dar certo. Tudo bem? Vou usar esse cara. Então, eu quero saber quem é T para que valores de T a função assume 15, ou para que valores de T a velocidade do corpo é 15 metros por segundo. Então, o que eu vou fazer? Substituir cada coisa no seu lugar, isola a incógnita. Então, o V eu tenho agora. O V é 15, certo? E quem eu não tenho, aliás, não tenho e quero, aliás, é o T. Então, fica 15 igual a 0 mais 1,5 vezes T. E aí nós vamos fazer o que fazemos todas as terças-feiras. Como é que é o plural de terça-feira, hein? Professora Marília. Oi, gente, tudo bom? Não sei. Terças-feiras. Bom, vamos fazer o que fazemos todas as terças-feiras, que é isolar a incógnita. Ou seja, deixar ela sozinha em um dos lados do sinal de igual. Quem é incógnita? O T. Então, primeiro eu vou mandar o zero para o outro lado. Mas, na verdade, esse zero eu posso cortar e vai ficar assim, né? 15 igual a 1,5 vezes 10. E agora eu vou mandar esse carinha para o outro lado, para o T ficar sozinho. Quando eu mando para o outro lado, eu inverto a operação. O T está multiplicado por 1,5. Então, o 15 fica dividido por 1,5, igual a T. 15 dividido por 1,5, 10 segundos. Fechou? É nóis. Que a voa, Harry Potter. Tamo junto nessa, Joe. Firmeza? Podemos ir? Positivo, Então, prof. Então é nóis. Exercise number 4 da Universidade de Pernambuco. Um rapaz estava dirigindo uma motocicleta. Desculpa aí pela resolução, hein? Um rapaz estava dirigindo uma motocicleta a uma velocidade de 30 metros quando acionou os freios e parou em 6 segundos. Ponto. A aceleração imprimida à motocicleta pelos freios foi em módulo igual a. Em módulo. O que é módulo, professor? O que é módulo? Módulo é valor. Tá? Já estudaram na matemática função modular? Sim ou não? Não. Não. Módulo é valor. Tá? Então, o módulo, você despreza o sinal. Você tira o sinal, só pensa no valor. Porque lembra que eu falei que o sinal na física vai indicar o sentido. Então, um vetor, ele tem 3 coisas. Ele tem módulo, direção e sentido. O que é o módulo? O valor. Direção. Direção é horizontal, vertical, sentido, para cima, para baixo, esquerda, para um lado, para o outro. Tá? Então, quando você anda pelo chão da sua casa, não importa para onde você vai, você está andando sempre na mesma direção, que é horizontal. Se você vai para um lado, vai para o outro, você está mudando o sentido. Direita, esquerda, para cima, para baixo, da sala para a cozinha, da cozinha para a sala, são sentidos diferentes. Mas a direção é sempre a mesma, a direção é horizontal. Então, um vetor ele tem essas 3 coisas. Tá? Módulo, direção e sentido. Quando eu falo de módulo, eu pego só o valor dele. Tudo bem? Então, essa é a pergunta. Se tiver um vestibular aí, perguntar um módulo, estiver prestando ITA, né? Que vocês vão para lá. USP, FUSP,
UERJ, enfim, SpaceX. Lembra disso. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Calcular a aceleração e ela vai dar negativa, porque ele freou. Não, acionou os freios. Então, despreza e expressa o resultado sem o sinal negativo. Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Bora. Vamos ler? De novo, né? Um rapaz estava dirigindo uma velocidade de 30. Talvez o João, Pedro, vai falar assim, professor, não sei o que esse 30 é, se a velocidade inicial é final. Então, põe aqui, velocidade 30. E continua lendo. Quando acionou os freios e parou em 6. Ah, professor, show de bola. O intervalo de tempo é 6. Senhor, para calcular a aceleração, tá faltando a outra velocidade aí. Qual é a aceleração? Como é que eu vou calcular, professor? Tem o valor da outra velocidade, aliás? Preciso das duas velocidades para calcular a aceleração. Tem ou não tenho? Provavelmente é 0. Tem, professor. Por quê? Tá falando que ele parou. Então é 0. A velocidade final. Porque ele parou. Nós hoje, no mundo moderno das redes sociais e tudo mais, nós estamos perdendo a capacidade de ler. Quando está dizendo parou, é porque o corpo parou. Então a velocidade foi para 0. Então isso quer dizer que esta velocidade de 30 é a inicial. Ó, olha o verbo. Estava dirigindo. Isso aqui, estava. Passado do verbo estar. Quem estava, não está mais. Sempre estava, viver e voltar não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Quem estava, não está mais. Então, alterou a velocidade, porque ele freou. Então, essa é a inicial e a final é 0, ok? Presta atenção. Parou, velocidade final 0. Tudo bem? Então, agora sim, podemos calcular a aceleração. Nem precisamos usar aqui o vovô ateu, né? Podemos ir direto para a equação da aceleração, que é até mais fácil, tá? Por quê? Porque como eu quero a aceleração e ela tá... Ih, meu fone soltou aqui. Ela tá isolada nesta equação, certo? Nessa equação ela já está isolada. Se eu fosse para o vovô ateu, eu teria que isolar a aceleração. Tudo bem? Por isso que eu estou usando essa aqui, claro. Então fica a velocidade final menos inicial dividido por ΔT, mole. Estica, encolhe, a velocidade final é 0, respeita, tá? Não é 30 menos 0, é 0 menos 30. Tudo bem? 0 menos 30 dividido por 6. Claro que 0 menos 30 você não tem nada, você ainda contrai uma dívida, compra uma brusinha de 30, vai ficar devendo 30, porque você não tinha nada. Dividido por 6, você divide esta brusinha em 6 prestações iguais, você vai ficar uma dívida por mês de quê? R$5. No nosso caso, 5 metros por segundo ao quadrado. Como é que tu vai marcar lá na resposta? Como é que tu vai apresentar a resposta para o seu professor? Resposta é 5 metros por segundo ao quadrado, em módulo. Tá? Já tinha avisado que ia dar negativo aqui. Tudo bem? Por quê? Porque ele está freando, diminuindo então a sua velocidade, então a aceleração é negativa. Ok? Bora? Pera, então se é em módulo eu não coloco a negativa? Você desconsidera o sinal. O módulo é só o valor, tá? O módulo é só o valor da grandeza. Beleza, obrigado. Tranquilo, eu que agradeço pela pergunta. Pergunte sempre. Mais importante do que ter as respostas é saber fazer as perguntas. Show. Exercise number... antes do number 5. É claro, né, gente? Se a gente falou da função afim, a gente vai falar do quê? De gráfico, né? Claro, com certeza. Com certeza, Tereza. Olha aí, os gráficos
agora de velocidade por tempo, isso aqui no MRUV, movimento acelerado. Então, se é uma função afim, o gráfico vai ser um gráfico característico da função afim, de velocidade por tempo. Ó. Tá? Uma função linear, ou como eu chamava na minha época, a função do primeiro grau, né? A relação entre velocidade e tempo é linear. A cada instante de tempo, a velocidade se altera sempre a mesma coisa. Então, dá uma reta ao gráfico. Uma reta crescente se a aceleração for positiva e decrescente se a aceleração for negativa. Da mesma forma que a gente tinha lá no outro gráfico, ó, onde o eixo cruza, onde o gráfico cruza o eixo vertical, é o valor de V para t igual a zero. Então, é o V0. Não, não é o V igual a zero, é o V0. Tá? É o valor da velocidade no instante zero. Onde o eixo cruza, a reta cruza o eixo horizontal, é o instante em que a velocidade vai para zero. Tá? Por isso que ele está sobre o eixo horizontal, não tem valor de velocidade aqui. Esse instante, adianto para vocês, ele vai ter uma importância muito grande. Por quê? Veja bem, veja o que está acontecendo aqui nesse segundo gráfico. Cadê o segundo gráfico? Aqui, esse mesmo. Ó. Eu tenho uma velocidade inicial positiva, tá certo? Porque ela está acima do zero. Está bem acima do zero. Mas a minha aceleração, estão vendo o meu cursor? É uma aceleração negativa. Então, o que quer dizer? Que a velocidade está no sentido da orientação, porque ela é positiva, o corpo está indo no sentido positivo. Então, ele saiu, por exemplo, da posição 10, foi para 15, para 20, para 25. Tá? Só que ele está sendo acelerado no sentido contrário. Isso que é uma aceleração negativa, é a aceleração no sentido contrário da orientação. Então, a velocidade dele vai diminuindo. Eu não sei se consigo perceber isso aqui, ó, pelo gráfico. É que eu tenho que tirar do zoom para poder escrever. O PowerPoint tem que melhorar isso aí. Mandar uma mensagem lá para o Bill Gates. Ó. Com o passar do tempo, ó, a velocidade ela vai diminuindo. Opa. Aqui. Está diminuindo. Tudo bem? Então o que vai acontecer? Se este movimento continuar, uma hora essa velocidade vai ir para zero. E o que vai acontecer é que esse corpo vai parar por um instante muito pequeno de tempo e ele vai agora começar a se mover no sentido contrário. Ó. A partir daqui, a velocidade desse corpo é negativa. Tá? Então, começou a se mover no sentido contrário. Isso aqui, ó, esta representação desse gráfico, é o que acontece quando você joga alguma coisa para cima. Joga aí para você ver. Jogou? Joga o computador para cima aí para você ver. Tu tá mandando um corpo para cima, ou seja, tu tá dando para ele uma velocidade inicial, vou chamar positiva, né, para cima. Então, eu defini uma orientação, para cima é positivo. Mas a aceleração da gravidade puxa tudo para baixo. Então, ela vai ser negativa. O que vai acontecer aqui? A velocidade que você deu para esse corpo, a partir do momento que ele sai da sua mão, ela começa a diminuir. Porque ela está sendo acelerada no sentido contrário. É uma desaceleração. E é por isso que esse corpo ele vai subir até uma dada altura, que é quando a velocidade, a aceleração, conseguiu zerar essa velocidade. Ela ganhou a batalha, ganhou o cabo de guerra. E a partir daí, ela começa a cair. Então, é como se ele parasse por um instante muito pequeno de tempo no ar, e a partir daí ele começa a cair, então ele começa a se mover agora no sentido da aceleração. Então, quando eu tenho esse ponto de velocidade zero, é o ponto onde há uma mudança no sentido do movimento.
mudança no sentido não quer dizer que eu ressignifiquei, né, o movimento. Quer dizer que ele estava indo numa direção e agora ele passou aí para outra direção. Nós vamos discutir mais isso quando tivermos um próximo encontro, né? Que espero que possa ser, então, a semana que vem. Tudo bem? Então, Tranquilo. aqui é a mesma coisa. Tá? Aqui, a área abaixo do gráfico vai ser o ΔS, assim como já era lá, né? A área abaixo do gráfico de velocidade por tempo é numericamente igual à área, é numericamente igual ao deslocamento escalar, tá bom? E também, de maneira análoga que a gente viu lá no MRU, a tangente do ângulo de inclinação é a aceleração. Inclusive, por quê? Porque a aceleração é o coeficiente angular dessa função aqui, ó. Ela determina a inclinação da reta. Se ela é positiva, a função é crescente. Se ela é negativa, a função é decrescente, tá? Então, tangente do alfa é igual à aceleração. Mas isso a gente não vai usar muito. Eu vou tentar classificar rapidinho esses movimentos para a gente fazer o último. Faltam só 10 minutinhos. E agora eu saí. Bom, classificação dos movimentos. Então, lembra do seguinte. Quando o movimento está andando no sentido da orientação, a sua posição está aumentando com o passar do tempo, ele é um movimento progressivo. Tá? Nós vimos isso na aula do MRU. Quando ele está andando no sentido contrário da orientação, a posição dele diminui com o passar do tempo. Não é que está negativa, diminui. Foi de 100 para 90. Está positivo, mas está diminuindo. Ele está andando no sentido contrário. Esse é um movimento retrógrado. Tá? Aí, hoje, nós vamos acrescer duas coisas. Quando a velocidade desse corpo está aumentando, esse movimento é acelerado. Quando a velocidade deste corpo está diminuindo, esse movimento é retardado. Professor, quer dizer aceleração positiva? Não é bem por aí, é quase por aí, mas não é bem por aí. Por quê? Porque aqui, ó, nessa segunda parte, na parte negativa do gráfico, aqui, o movimento é acelerado. Porque a velocidade está negativa e a aceleração está negativa. Então, esse corpo está ficando cada vez mais rápido. Ou seja, quando ele está sendo acelerado no mesmo sentido que ele se move, ele está ficando mais rápido. Isso é o movimento acelerado. Pode existir um movimento acelerado com aceleração negativa. Então, não é pelo sinal da aceleração. Tá? E o movimento retardado, ele pode acontecer, inclusive, com aceleração positiva, que é o que acontece aqui, ó, nesta parte. Por quê? Porque, ó, perceba que a velocidade inicial é negativa, está abaixo do zero. A velocidade inicial aqui é negativa. E a aceleração é positiva. Então, ele está indo no sentido contrário da orientação, mas ele está sendo acelerado no sentido da orientação. Então, ele está ficando cada vez mais lento, mais lento, mais lento. Por isso que aqui eu tenho o ponto da velocidade zero. Então, eu tenho aqui um movimento... eu tenho aqui um movimento retardado até ele chegar no zero. Mesmo com aceleração positiva. O movimento é retardado porque ele está ficando cada vez mais lento. E daqui para cima, aí sim, eu tenho um movimento acelerado, tá? Então, o movimento é progressivo e acelerado quando a velocidade é positiva e a aceleração é positiva. Ele pode ser progressivo e retardado, se ele estiver andando no sentido positivo, mas acelerado no sentido contrário. Tá? Ele pode ser retrógrado e retardado, ele está andando no sentido contrário da orientação, é retrógrado, mas ele é acelerado no sentido da orientação, então está ficando cada vez mais lento. Então ele é retrógrado e retardado, porque ele está cada vez mais lento. E ele pode ser retrógrado e acelerado. Ó. Ele está indo no sentido contrário e está sendo acelerado no sentido contrário. Então a posição dele está ficando cada vez menor, mas ele está cada vez mais rápido, então ele é acelerado. Tudo bem? Isto posto, exercise number... Aqui tem uns desenhos também mostrando, tá? Ó.
aquele que eu já desenhei no outro gráfico. Mas número 5 na tela para vocês, para a gente não deixá-lo passar, é da Federal da Paraíba. Ele diz assim: um bloco de mármore está sendo puxado, aliás, está em repouso sobre uma superfície horizontal quando um pedreiro começa a arrastá-lo com uma força horizontal constante, que faz com que a sua velocidade variar conforme o gráfico abaixo. Então tá aqui, ó. No instante 1 eu não sei quanto era, no instante 2 não sei, eu sei que no instante 4 a velocidade era 12, ó. Cuidado com os pontilhados aí. Tá? O 3 está um pouco para cima, eu não vou confiar. Eu posso confiar nesse aqui, ó. Que no instante 4 a velocidade era 12. Desprezando-se os atritos e a resistência do ar, pode-se concluir que a aceleração do bloco fornecida pelo pedreiro no instante 3 vale. O que está acontecendo? Como é que é o gráfico aqui? É um gráfico constante, é uma reta. Este é um gráfico característico de uma aceleração constante. Então, perguntar a aceleração no instante 3 não faz sentido, porque a aceleração no instante 3, ó, é a mesma aceleração no instante 1, no instante 2, no instante 3 e no instante 4. É a mesma o tempo todo, ela é uma aceleração constante. Tá? Então, o que eu vou fazer é calcular a aceleração e responder que ela é a aceleração. Eu não sei, ó, tá meio deslocado, não deveria, mas tá meio deslocado. Então, eu vou calcular aqui, ó, usando 12, velocidade de 12 no instante 4. Ou vai que você está num exercício que não tem esses aqui, né? Só tem um. Então, você usa esse mesmo. A mesma coisa que eu vou dizer para vocês é que eu disse na aula da semana passada. Quando eu tenho um gráfico, qual que é a diferença? A diferença é que eu tenho informação no gráfico, em vez de informação estar escrita no enunciado. Esse gráfico está me dizendo que no instante 4 segundos, a velocidade foi de 12 metros por segundo ao quadrado. Aliás, 12 metros por segundo. Simples. Professor, e qual que é a velocidade inicial? Ó, o gráfico passa pelo 0, 0. Então, no instante 0, a velocidade era 0. Professor, também é mais fácil apresentar um movimento constante retilíneo variado, não é? Num gráfico. Isso. Se ele for variado, daí não vai dar uma reta, né? Aí vai ficar mais complicado. Então, eu dizia que ele passa pelo 0, 0, então a velocidade inicial é 0. A prova disso é que diz aqui que o bloco estava em repouso. Então, eu sei que velocidade inicial é 0. Acabou, gente, não tem mistério. Por que a gente tem medo de gráfico? Não precisa ter. Qual é a aceleração no instante 3? Meu irmão, você não me pega não, esquece. O pai tá on, ó. Aceleração no instante 3 é a mesma no instante 2, que é a mesma no instante 4, que é a mesma em qualquer instante, porque é uma aceleração constante, porque eu bato o olho no gráfico e eu tô ligado que é. Por que a aceleração é constante? Porque a força era constante. Ó, lembra que eu falei que esse tema é para aulas futuras, né? Força é a forma que a aceleração se expressa. Se a força é constante, a aceleração vai ser constante. Então, quem é essa aceleração aqui, ó? 12 menos 0 por 4, que inclusive dá 12 por 4, que inclusive dá 3 metros por segundo ao quadrado. Certo, Roberto? Beleza, Tereza? Tranquilo, Murilo? Consegui, hein? São 16 horas e 13 minutos. Professor, volta lá, tô terminando. Aqui? É. Não, Tá aí, irmão. Já tô deixando anotado aqui. Isso, deixa anotado, não tem problema não. Ô, Gabriel, não encerra a gravação não, que eu vou ler o nome dos que estão conectados comigo. Posso parar de apresentar? Não. É que eu já tava terminando. Você terminou, meu amor? Falta pouco. Então vai lá. Enquanto isso, relembrando então, quem não entregou a atividade avaliativa, hein? Por favor, agiliza aí. Atividade 1, se tem alguém que não entregou, agiliza. Que Professor, mais? eu esqueci de falar Semana mais. que vem eu aviso do nosso encontro síncrono, se vai ter ou se você 2 assíncronos. Vou tentar fazer. Fazer de tudo para fazer, tá bom? E aí na terça-feira de carnaval, com certeza a gente não tem, porque daí é feriado. Perdão, alguém ia falar alguma coisa?
Ah, professor, eu esqueci de falar, mas eu tinha uma dúvida na atividade 2 da atividade. Na atividade 2. Ele não apresentou o tempo de intervalo das duas paradas. Eu fiquei em dúvida se era para considerar ou não. Da atividade avaliativa? É. Ah, então. Mas aquele exercício é para você pensar na seguinte coisa. Ele não deu a hora que ele saiu e a hora que ele chegou? Então, meu Sim. irmão, não importa quanto tempo ele ficou parado. Entendeu? É, eu tava pensando, eu desconsiderei ele- as duas paradas. Ele pode ter ficado parado 4 horas. Para mim não vai fazer diferença. Porque velocidade média é instante final menos instante inicial. Ele chegou às 18, saiu às 10, beleza, é 8 horas e acabou. O que ele fez no meio dessas 8 horas não vai me interferir. Tá bom? Fazer a chamada Entendeu? agora, hein? Já terminei, prof. Ah, obrigado, valeu. Então, estão conectados comigo agora, portanto, presentes no encontro síncrono do dia 15, a Agatha, o Aloísio, o Andrew, o Antônio e o Anthony e o Augusto, a Bianca, o Caio, a Camila, o Danilo, o Dante, o Diego Lopes, a Elisa, Felipe Augusto, Felipe Ferreira, Gabriel Luz, Giovana, Guilherme, Heloísa, Henrique, João Fernando, João Gabriel, Cauã, tô esperando meu desenho, Leonardo Canezinho e Leonardo Madeira. Luana Santos, Lui Watanabe, Marcelo, Marcos, Marissa, Murilo, Marestone, Sabrina Januário, Samuel, Tiago, Vitor Hugo. Assim sendo, gente, estou encerrando a gravação e se alguém quiser ainda perguntar alguma coisa, discutir alguma coisa, fica tranquilo aí, estou aí à disposição. Tá bom? Senão a gente vê semana que vem. Até!